Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se em Mateus, capítulo 14, 22 a 33, que narra Jesus andando sobre o mar. O grande desafio dos discípulos de Jesus era caminhar ao lado dele, porque Jesus estava sempre surpreendendo. Jesus estava sempre colocando desafios diante do povo, diante dos seus discípulos, para um estímulo da sua fé, da sua confiança em todos os momentos. E Jesus ele acabara de fazer a multiplicação dos pães, ele pediu que os discípulos entrassem no barco, atravessassem para o outro lado, que ele iria despedir a multidão e depois encontraria-se com eles. Mas após ter despedido a multidão, Jesus subiu até o monte e sentiu desejos de orar. E diz o texto bíblico que Jesus orou desde o cair da tarde até a quarta vigília da noite, que foi quando ele foi socorrer os discípulos que, em meio ao mar revolto, o seu barco estava a perigo. Os judeus eles dividiam as vigílias da noite em 4 partes. A primeira era das 6 da tarde até as 21, a outra era de 21 à meia-noite, depois de meia-noite a 3 da manhã, e depois de 3 da manhã às 6. Então, logo, se Jesus foi ter com eles a quarta vigília da noite, significa dizer que Jesus esteve em oração entre 9 a 12 horas orando. E os discípulos, da mesma forma, açoitados pelas ondas nesse mesmo momento. E diz o texto que Jesus chegou próximo a eles andando sobre o mar. E Pedro, quando olhou Jesus andando sobre o mar, atemorizado, não acreditando, Jesus teve que dizer: olha, não temais, sou eu que venho até vocês. E Pedro disse: se és tu de verdade, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus deu ordens para que Pedro andasse também sobre as águas. Pedro deu alguns passos e logo, segundo o texto, temeu, começou a ter medo e começou a afundar. E Jesus Cristo pegou em suas mãos e tirou e disse: por que duvidaste? Por que você não acreditou? Se você tivesse acreditado, você teria também caminhado por sobre o mar. Esse texto tem algumas observações bastante importantes. A primeira observação que eu gostaria de fazer é a observação que às vezes a gente está no meio de um mar revolto e não necessariamente águas, mas problemas da nossa vida, dificuldades que se agigantam diante de nós e querem nos submergir, querem fazer com que a gente não consiga prosseguir na nossa caminhada. E eu queria dizer que quando isso acontece, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Existe alguém intercedendo por nós. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós, está no presente. Ele está intercedendo por nós. Mesmo que pareça demorar o auxílio, mesmo que as vigílias da noite vão passando, anos vão passando, mas Deus não está alheio às nossas dificuldades, às nossas lutas. Ele sabe que o mar está revolto, mas Ele também sabe o limite tanto da nossa fé, da nossa confiança, daquilo que a gente possa suportar, como também o tempo devido para que Ele comece a entrar com providências na nossa vida. Outra observação importante também que eu gostaria de anotar é que Jesus ele poderia ter acalmado o mar e facilitado a caminhada de Pedro por sobre as águas. Talvez Pedro não afundasse se o mar estivesse calmo, mas as ondas gigantescas produziu temor no coração de Pedro e ele não conseguiu. E eu gostaria de dizer para você que nós não podemos parar. Mesmo que as ondas estejam gigantescas, que as lutas sejam grandes, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que caminhar firme, a gente não pode ficar temeroso e começar a sucumbir na fé, começar a afundar no mar das dificuldades. Todo mundo tem dores, todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa aperto na vida e Deus sabe muito bem disso, mas Ele não quer que a gente desista. Ele não quer que a gente pare, Ele não quer que a gente cruze os braços. Ele quer que a gente
caminhe sobre as ondas. E você, nessa manhã, pode fazer isso. Levante a sua cabeça, não olhe para as dificuldades, olhe para alguém que está intercedendo por você, que no momento certo vai estender a mão, vai dar ordens e o mar vai se acalmar e tudo na sua vida vai ficar bom. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.